eu queria falar sobre os desafios que Deus tem e como Ele revela esses desafios para a nossa vida de maneiras tão peculiares. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Pai querido, é em nome de Jesus que nós estamos reunidos nesse lugar, te adoramos, te bendizemos, consagramos pessoas, mas agora revela-te nesse lugar, revela o teu poder, a tua glória, visita-nos aqui, e aquela palavra que o Senhor trouxe para mim e para cada um dos meus irmãos, inculca no nosso coração, na nossa mente, e faz com que, Senhor, possamos ser tocados pelo Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fico impressionado como Deus tem maneiras tão especiais de revelar-se a nós. E como estas maneiras, podem deixar a nossa alma impregnada, tanto da presença dEle, quanto da vontade do Senhor. E no texto que nós lemos, nós encontramos várias revelações de Deus dadas a Moisés que vão mudar a história desse homem e vão determinar o tipo de líder que ele ia ser daqui para frente. Então, há um ponto, há um turning point, é aquele momento de virada na vida de Moisés. Esse encontro na sarça vai mudar a vida dele, vai mudar o seu estilo de liderança, vai mudar a sua visão de vida. E o desejo que eu tenho hoje é que, de alguma maneira, a revelação que aqui está possa fazer da sua vida, do seu ministério, da sua liderança, essa virada da graça de Deus, dar uma nova perspectiva. E a gente vai olhar para essas revelações de Deus que fizeram com que Moisés mudasse de pensamento e de atitude. A primeira revelação é a revelação da própria sarça, que pegava fogo e não se consumia. E é interessante isso, porque é preciso que a gente entenda o cenário do que está acontecendo, Ser pastor de ovelhas naquele tempo não era um negócio muito fácil, e não era uma coisa muito empolgante. Porque qual era o papel do pastor de ovelhas naquele tempo? Ele tinha que procurar um lugar que tivesse pasto para as ovelhas. Então, a gente está falando de uma região que não tem facilmente pasto. Então, o pastor procurava um lugar que tivesse pasto, que tivesse água, levava as ovelhas para lá,
ficava sentado assistindo elas comerem o dia inteiro. E depois voltava para casa. Esse era o papel do pastor. No outro dia ele ia para um outro lugar. Então Moisés está fazendo isso. E de repente ele está lá, quem sabe, debaixo de um arbusto, alguma coisa assim, olhando as ovelhas comerem, dizendo quanto tempo falta ainda para voltar para casa, aquela coisa toda. E de repente ele vê uma coisa extraordinária, um fogo espontâneo que tem lá num arbusto. E eu imagino que isso não foi uma experiência imediata. Ele começou a olhar aquele fogo e ficou reparando, esse fogo não apaga. E nem o arbusto se consome. E ele vai, quem sabe, não sei quanto tempo, a Bíblia não fala, né? Meia hora, 1 hora, 2 horas, não sei quanto tempo. E ele diz, tem alguma coisa extraordinária acontecendo. E eu preciso chegar perto para poder entender o que está acontecendo. Agora, Deus está falando com Moisés através de uma figura que tinha tudo a ver com a vida dele. E essa era uma revelação, a sarça pegando fogo e não se consumindo, era uma revelação de Deus para Moisés, que Moisés não conseguia entender naquele momento. Deixa eu tentar explicar isso para você. Moisés, durante 40 anos, ele esteve no Egito, estudou nas melhores universidades, fez todo aquele trabalho como um príncipe no Egito. E ele assistiu à perseguição do seu povo, mas ele estava relativamente protegido, ele tinha uma educação, um futuro, mas mantinha dentro do coração um idealismo de libertar o seu povo de alguma maneira, de ser uma influência positiva. Mas o que aconteceu foi que, na sua antecipação de tentar fazer isso com a sua própria força, ele matou um egípcio e teve que fugir de lá. 40 anos se passaram. E agora ele é um egípcio sem nome. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar que ele era considerado, no meio do povo ali, dos medianitas, um egípcio. E provavelmente ninguém sabia direito o nome dele, porque ele era procurado pela polícia. Ele era um egípcio sem nome. E sabe o que ele fazia agora? Ele cuidava das ovelhas do sogro dele. Nem eram dele essas ovelhas. E de repente eu imagino esse homem, 40 anos no deserto, frustrado com a vida, frustrado com o futuro, consumido pelos sonhos que já passaram e não tinha muita perspectiva. E de repente o Senhor aparece a ele numa sarça. Uma sarça que se queima, ou melhor, que acende em luz, calor, sem se consumir. E aí o Senhor está dizendo para ele, nessa figura tão linda, filho, eu quero te ensinar a ser um líder que possa brilhar sem se consumir, que possa derramar graça, poder e força sem se queimar, sem se sentir totalmente exaurido. Eu fico pensando que, às vezes, no papel de liderança, no papel de cuidar de pessoas, no papel de receber gente em casa toda semana, não é? No papel de estar fazendo alguma coisa, né, no reino de Deus, vai chegando o final do ano, e a gente vai dizendo assim, Senhor, tenha misericórdia. Faltam algumas... Fala a verdade, você já não pensou assim? Não é verdade o que eu estou falando? Hoje eu vim aqui para dizer para você, Jesus quer fazer de você uma sarça que arde na graça e no poder dele, mas não se consome. E aqui tem um segredo. O que Deus estava tentando mostrar para Moisés é que para a gente poder arder em luz sem se consumir, é preciso que a gente esteja vivendo algum tipo de intimidade tão profunda com Deus que não haja falta de suprimento na nossa vida. A gente fica exaurido, queridos,
quando o suprimento acaba. Tem uma ilustração que eu li há muitos anos atrás, num comentário bíblico, e esse comentarista foi muito feliz em apresentar essa ilustração. Ele falou a respeito de uma lamparina, e ele disse o seguinte, que a lamparina, aquelas lamparinas antigas que se usavam, que se colocava o pavio dentro do óleo, não é? Ele dizia o seguinte, que enquanto tem óleo, tá? O pavio brilha e não se consome. Mas quando o óleo acaba na lamparina, e se você tentar acender o pavio, não tem luz, mas o pavio se consome por inteiro e só sobra o mau cheiro. Você já viu pavio fumegando? Fica fedido, não fica? Fala a verdade. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que nós, como líderes, se não estivermos imersos no óleo do Espírito, se nossa vida não estiver cheia dessa graça, vai chegar um determinado momento que a gente vai estar se sentindo como aquele pavio da lamparina, que está sendo completamente consumido e a gente não consegue ir para frente. E o que o Senhor está dizendo para a gente é que, se nós não estamos nessa comunhão íntima, nós nos tornamos como ovelhas sem pastor, que são machucadas e feridas, que estão procurando uma resposta, uma saída, e não vão encontrar, como Moisés, durante 40 anos no deserto, não encontrou resposta. E por isso que muitos líderes vivem hoje como Moisés no deserto, cansados, esgotados, tentando achar um refúgio secreto. Alguns até desiludidos com os seus líderes. Eu já vi tanta gente falar mal do supervisor, falar do pastor de área, de rede, não é? Gente, quando a gente está falando mal é porque a gente não está bem. Aqui dentro não está bem. Porque quando a gente sabe o caminho do poder, a gente dobra o joelho e pede que o Senhor faz. Mas quando a gente está ferido, a gente só vai se consumindo. Eu já vi pessoas desiludidas, não somente com os seus líderes, mas até pensando em procurar outros pastos. Ah, esse negócio aqui não dá, eu vou mudar de igreja, eu vou para um lugar onde ninguém me conheça. Mas sabe o que se esquece? É que Deus o conhece. E não tem lugar para a gente se esconder. O que eu queria dizer para você é que quando essas coisas acontecem, como aconteceram com Moisés durante 40 anos, na verdade elas são um sintoma de uma doença espiritual. E essa doença espiritual significa a perda do primeiro amor. Aquele sentimento de ardor, de paixão, de alegria na presença de Deus. E aí a gente se sente aquele arbusto que está queimado, que está exaurido, como Moisés se sentia. Mas aí vem o Senhor e diz assim, Moisés, quero te ensinar o segredo. Eu quero fazer de você aquela sarça que arde e não se queima. E é tão tremendo isso, porque quando chega 40 anos depois disso, ele já tem 120 anos. E o Senhor diz para ele, ok, Moisés, agora está na hora de você passar o cajado para Josué. E ele diz, eu não. Eu estou prontinho para mais 40 para conquistar a terra. Que diferença daquele que saiu do Egito. O que havia de diferente no Moisés quando tinha 80 anos, quando tinha 120 anos? É que ele via face a face o Senhor todos os dias. E na tenda do encontro ele era renovada todas as manhãs. E a glória do Senhor brilhava no rosto dele. Queridos, não dá para liderar nada no reino de Deus se não for na unção e no poder do Espírito Santo. Você pode ter planos, você pode ter estratégias, você pode ter alvos. Aleluia, que os tenha. Mas se o Senhor não derramar graça, a gente não pode fazer absolutamente nada. A minha pergunta para você é, como é que está a sua lamparina de óleo? Você está começando agora.
Se não estiver cheia do óleo da graça, querido, daqui a um mês você já está completamente exaurido. Mas se estiver cheio do óleo da graça, você vai ver os desafios de Deus com alegria, porque você vai ver o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. A segunda revelação que esse texto vai ensinar para a gente está no versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. É interessante que Deus vai chamar Moisés pelo nome. Você lembra que eu falei que ele era conhecido entre os midianitas como o egípcio sem nome? Tá? E isso vai aparecer lá em Êxodo 2,19. Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda tirou água para nós e deu a beber o rebanho. Ele pergunta: quem é esse cara? É um egípcio que está por aí. Ele era o egípcio sem nome. Mas lá diante do Senhor ele era Moisés, porque o Senhor o conhecia pelo nome. É interessante que Jesus, no meio da multidão, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Ele sabia o nome de Zaqueu. E no meio do nada ele encontrou Moisés. E esse Moisés, um fugitivo, escondido no meio do nada, esse egípcio sem nome, era conhecido de Deus. Era como se o Senhor estivesse dizendo para ele: Moisés, eu sou o Senhor que te conhece. Eu sou o Senhor que te vê, eu sou o Senhor que te ama, eu sou o Senhor que pode mudar a sua história. Eu sou o que quero fazer de você alguém que brilhe sem se consumir. E aqui tem uma lição muito profunda para nós. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: filho, eu te conheço. Eu sei os teus limites, sei as tuas forças. Eu te conheço mais do que você pode imaginar. E vou derramar a minha graça sobre a tua vida. Eu estava conversando com um pastor hoje à tarde, que esteve lá em casa, e esse pastor pregou lá em nossa igreja, final do ano. E quando ele pregou, Deus usou para dar uma palavra para um jovem. E é interessante porque esse jovem era um pastor de adolescentes numa outra igreja aqui no interior do Paraná. E aquele menino estava começando o seu ministério, e naquela igreja houve um problema, e toda a equipe que trabalhava com juventude, foi indo embora, e sobrou ele era o último da lista. Tá? E ele mesmo falando, ele disse assim: sabe, eu não era o pastor, eu era o bobo da corte, né? Porque eu vestia o mascote, né? Botava a cabeça do bicho, fazia essas brincadeiras com todo mundo, e de repente todo mundo foi indo embora, sobrei eu. E ele estava no meio daquela reunião, e ele estava pensando naquela hora, mais ou menos assim: o que eu estou fazendo aqui? Aqui tem líderes de jovens, de adolescentes, do Brasil inteiro, gente que está fazendo um trabalho tão estupendo. Quem sou eu? Eu não tenho condição. E aquele pastor cheio do Espírito chegou para ele e falou: o Senhor tem uma palavra para você, você está pensando desse jeito? Mas ele escolheu para você para fazer isso. E aquele menino começou a chorar, desabou na presença do Senhor. O que eu quero dizer para você é que, às vezes, a gente está olhando para a gente, para as nossas limitações, para as nossas dificuldades. A gente olha para a célula do João, do Pedro, do Antônio e diz: olha, aquela célula é boa, mas olha a minha está assim, eu não tenho o dom que ele tem. Não importa o dom que você tenha, se você estiver no lugar certo, Deus te conhece pelo nome e vai fazer de você uma bênção. Está entendendo? Porque é graça de Deus. Eu costumo brincar, tá? E me perdoem se tiver engenheiros aqui, tá? Tem engenheiro aqui hoje? Tem? Então me perdoa, eu vou brincar com o irmão aqui, tá? É o seguinte, eu digo assim, que até engenheiro vira um grande líder de célula.
Porque geralmente o engenheiro é aquele que está pensando, né, nos métodos, nos processos, nos números. E a gente está falando de gente, né? E eu quero dizer para você, gente, olha, quando a gente está no lugar que Deus mandou, cheio do Espírito Santo, Ele que conhece as nossas limitações, derrama uma graça que nos surpreende. Era isso que Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sei quem você é, eu estou aqui. Eu sou a única resposta. Você não precisa fugir ainda não. Eu tenho um plano para a tua vida. Eu estou chamando você pelo nome. Quer seja no meio da multidão, quer seja no meio do nada. Eu vim aqui para intervir na sua história. Eu vim aqui para recomissionar você. Eu acho interessante porque Deus tinha colocado no coração de Moisés um ideal que era dele, do Espírito de Deus. Só o jeito estava errado. E o Senhor estava dizendo: estou recomissionando. E Ele quer dar para nós, que queremos fazer a obra de Deus, uma unção que a gente ainda não experimentou. Você acha que você já conhece tudo da graça e do poder de Deus? Você vai ser surpreendido pela misericórdia de Deus, pela grandiosidade desse Senhor, pelo poder dEle. Há coisas extraordinárias que o Senhor quer derramar ainda sobre a sua vida, sobre a sua missão, sobre o projeto dEle. E o que Deus está dizendo com isso para Moisés e para nós, é que todo o nosso esforço é inútil sem um poder que venha do alto. Olha, você pode ter o melhor método, o melhor treinamento, você pode ter o melhor material, mas não funciona se o Espírito Santo de Deus não revelar a sua glória. Por quê? Porque a obra de Deus é terra santa. É terra onde o Senhor se revela. E hoje o Senhor veio dizer para você: olha, vem comigo, porque eu vou fazer uma grande obra através da sua vida. Eu te conheço pelo nome. Vem comigo. Ah, mas eu sou mais assim, o outro. Não faz mal. Eu te fiz assim e vou te usar desse jeito para a minha glória. Terceira revelação que a gente vai aprender aqui nesse texto. Versículo 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra, fala junto, terra santa. O lugar em que você está é o quê? Terra santa. É interessante que nós chegamos perto de Deus do jeito que nós estamos. O Senhor nos chama do jeito que nós estamos para perto dEle. Mas não dá para permanecer do jeito que a gente chegou na presença dEle. Porque aí o Senhor começa a revelar a sua santidade. E Ele nos revela que a terra onde Ele se encontra é terra santa. E a terra onde Ele nos coloca para servir é terra santa. E aí então Ele vai dizer: tire as suas sandálias. E o que significa tirar sandálias? Tirar sandálias é abrir mão do que possa nos impedir de nos achegarmos mais perto desse Senhor tão glorioso na sua santidade. Moisés estava tentando chegar perto desse Senhor ali na sarça do jeito dele. E o Senhor: tira aí a sandália, porque você tem que vir do meu jeito. Isso aqui é terra santa, eu sou santo. E o interessante é que a gente pode andar por terra santa sem perceber a glória daquele que nos cerca. E por isso que o Senhor às vezes tem que gritar: tira as sandálias, aqui é terra santa. E que tipo de sandália a gente tem que tirar? Tá? O Senhor às vezes nos coloca numa missão, num trabalho, num projeto, Ele coloca sonhos, alvos, coloca pessoas na nossa mente para a gente interceder, e Ele diz: ok, estou contigo, mas tira as sandálias. Que sandálias são essas? A primeira delas é a sandália da indiferença.
onde eu vejo a obra de Deus e não a vejo na magnitude do que o Senhor tem para nós, no valor que ela tem para nós. Tem muito líder que está achando que está fazendo um favor para o seu pastor, para a sua igreja, para o seu grupo, servindo. Queridos, é um privilégio estar na presença do Senhor e ser usado por Ele. Se a gente não entender o valor do que Deus está nos dando, a gente perde a bênção. Querido, o Senhor quer ungir você de maneiras sobrenaturais. Eu creio que Deus vai derramar nesses últimos tempos uma unção diferente. A gente vai ver coisas que a gente nunca viu acontecerem. E sabe quem Deus vai usar para fazer isso? Gente como você. A unção não virá dos púlpitos, queridos. A unção vai estar lá na sua casa. Quando vocês se reunirem para orar, o Espírito de Deus vai derramar graça e poder. E coisas extraordinárias vão acontecer. Anos atrás, pregou em nossa igreja um missionário na África. Ele é missionário em Angola. Ele é um médico missionário, diretor de um hospital lá em Angola. E ele é cirurgião. E ele deu esse testemunho lá na igreja. Ele consultou uma senhora, fez os exames, e essa senhora tinha um tumor do tamanho desse punho, mais ou menos. E ele então disse para aquela senhora, nós vamos fazer uma cirurgia para tirar esse tumor. E aquela senhora então foi para uma célula que acontecia na região daquele hospital. Ela tinha vindo de outro lugar, estava hospedada na casa de alguém, mas foi participar de um culto numa célula. E quando chegaram naquela célula, disse, olha, eu queria que vocês orassem por mim, porque amanhã, às tantas horas, o doutor vai fazer a cirurgia. E então aquele povo começou a orar. E aí um deles disse assim, mas a palavra de Deus lá em Tiago diz para a gente ungir com óleo. Vamos ungir essa irmã com óleo? Disseram, sim. Aí disseram, como é que faz isso? Eu falei, nós nunca ungimos ninguém com óleo, então não sei, não tenho a mínima ideia. Aí alguém falou assim, eu tenho aqui uma lata de óleo de cozinha, serve? Aí ele falou, serve? Ele pegou, abriu a lata de óleo e falou, bom, não sei como é que funciona, eu vou fazer do meu jeito. Pegou a lata de óleo inteira e jogou na cabeça da mulher. Assim, então. E aí começaram a orar, começaram a clamar, começaram a falar. No dia seguinte, aquela senhora foi para a cirurgia. O doutor foi, apalpou e sentiu diferente. Tinha um tumor do tamanho de um punho que eu conseguia apalpar, tem alguma coisa diferente. Aí mandou refazer os exames e não acharam mais o tumor. E ele disse para ela assim, escuta, o que a senhora fez? O que aconteceu? E a mulher toda medrosa, envergonhada, falou, eu não fiz nada. Jogaram uma lata de óleo em cima de mim e oraram por mim ontem à noite. Foi a única coisa que aconteceu. E aí aquele médico começou a chorar. Começou a chorar. Ele deu esse testemunho lá na igreja. Começou a chorar dizendo, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, que usa gente tão simples, mas que crê no poder dele. Tem coisas extraordinárias que Deus vai fazer na sua casa, que vai fazer através da oração. Você vai dizer, eu não entendo muito bem, eu não sei, mas sabe, Deus vai usar a fé, a ousadia, a visão, a alegria, quando a gente tira as sandálias da indiferença. Deus vai me dar graça, e eu creio que Deus está preparando coisas tão tremendas. Sabe, Deus quer tirar a sandália da falta de percepção de quem é o Senhor. Às vezes a gente vai fazer a obra de Deus sem perceber quem de fato Ele é. Ele é o Todo-Poderoso Senhor desse universo. Então, quando você estiver orando na sua célula, lembra disso. Quem está ouvindo essa oração é o Todo-Poderoso Senhor do universo. E sabe por que Ele ouve? Porque nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, Jesus Cristo. A gente tem que tirar as sandálias dessa falta de percepção do que está acontecendo quando a gente está orando. A gente tem que tirar as sandálias de uma vida de religiosidade
sem transformação. Querido, se você está vivendo uma vida dupla, mentirosa, o Espírito de Deus vai ter que chacoalhar você. E toma cuidado que Ele revela os pecados para que você possa ser tratado. Por quê? Porque onde você está pisando é terra santa. O Senhor precisa tirar as sandálias da tentativa de liderar as coisas do reino de Deus numa sabedoria humana e na força da carne, e não no poder do Espírito Santo. O Senhor quer que a gente viva na dimensão do milagre, da graça, da misericórdia, da transformação. Que a gente deixe um pouquinho as universidades do Egito para trocar por uma graça que vem do céu. Se você quer andar com o Senhor, você vai ter que tirar as sandálias. Mas vale a pena trocar essas sandálias. Porque de que valem uns míseros sapatos surrados pelo deserto diante da glória daquele que nos chama? Mas sabe o que é pior? É que às vezes nós trocamos o Senhor por um par de sapatos velhos. Toma cuidado, porque onde você está pisando é terra santa. Quarta revelação, está no versículo 6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Existe uma revelação de Deus na nossa história. Deus deixa marcas da sua presença, do seu propósito na história da nossa vida. Isso é uma coisa linda de Deus. Quando Deus estava dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Ele estava dizendo, olha para o passado, porque eu sou o mesmo Deus que já fez essa coisa tremenda que se aprendeu com seus pais, e que você estava dizendo, será que é verdade? Eu tenho deixado marcas referenciais para você me conhecer. E sabe, essas marcas referenciais na nossa história, elas nos ajudam a entender os propósitos de Deus para hoje na nossa vida. Quando eu fui chamado para o ministério, eu tinha 12 anos de idade. E eu tinha aprendido, nessa época, que Deus podia falar com a gente, que o poder de Deus é atuante, que a gente pode ter uma experiência maior do que apenas frequentar uma igreja. E aí eu comecei a ter meus encontros com o Senhor todo dia, tinha uma hora marcada, todo dia, 5 horas da tarde, eu tinha o meu horário marcado com Deus, e ali eu buscava a face de Deus. E ali o Senhor começou a falar comigo, e várias vezes Ele me chamou, dizendo que Ele tinha uma obra para mim no ministério. Eu só tinha 12 anos de idade. E aí um dia eu falei assim para Deus, Senhor, eu só tenho 12 anos de idade, eu sou uma criança, quando eu crescer, o Senhor fala comigo. Eu não tenho competência de decidir a minha vida com 12 anos de idade. Então, quando eu crescer, o Senhor fala. E aí, eu abri minha Bíblia, como eu sempre fazia, porque Deus usava essa maneira para falar comigo. Caiu em Jeremias 1. Não digas que eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar, você vai. E antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te constituí como profeta. Uau! Eu fiquei com aquilo, falei, o negócio está ficando sério. E aí eu desci as escadas do sobrado que a gente morava e fui falar com os meus pais. E falei, olha, está acontecendo algo muito sério. Deus está me chamando para o ministério. E ele já falou assim, assim, e hoje foi uma palavra muito forte. Eu li o texto para eles. E os meus pais começaram a chorar. E eu não estava entendendo por que eles estavam chorando. Aí eles disseram para mim assim, filho, quando você estava sendo gerado no ventre da mamãe, nós dois colocamos a mão sobre a barriga da mamãe e dedicamos você ao Senhor. E fizemos um voto, que se o Senhor aceitasse a nossa dedicação, Ele revelaria isso para você. E nós nunca contaríamos para você isso, a menos que Ele revelasse. E hoje o Senhor te revelou o que aconteceu no passado. Por que eu estou dizendo isso?
Essa é a minha marca na minha história. E eu poderia contar outras. Você tem as suas. E o Senhor tem marcado a sua história para dizer: eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Eu tenho um projeto para você. Eu vou fazer de você uma bênção. Eu não sei quais são as marcas, eu não sei como ele está falando, eu não sei qual é a tua história, mas ele está dizendo o que disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus que marcou a sua história e vou continuar marcando daqui para frente. Não duvide do que Deus vai fazer, Ele tem mais para fazer na sua vida. E sabe, Ele já deixou sinais na sua história, de que confirmam isso que eu estou falando para você. Tenho certeza disso. Eu quero concluir aqui para dizer para você, eu tenho mais 2 pontos, mas eu vou encurtar aqui, tá? Porque eu sei que já está tarde. A quinta revelação é de um Deus que age, que atua. Versículos 7, 8, 9 vão falar sobre o que Deus estava ouvindo. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e tenho escutado o meu clamor, o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde manam leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Eu, quando li esse texto, me passaram algumas ideias na cabeça bem interessantes. Eu disse assim, eu pensei comigo assim: se eu fosse Moisés e tivesse ouvindo Deus dizer isso, eu ia pensar, eu gosto muito de argumentar com Deus e falar com Deus, né? E eu falei assim: olha, eu acho que se eu fosse Moisés, eu ia dizer assim: Senhor, tanto tempo o povo está clamando, parecia que o Senhor nunca estava ouvindo. Foi por isso que eu tomei a justiça nas minhas mãos. Eu não aguentava mais, o Senhor está demorando demais. E eu pensei assim: Deus, ó, já que o Senhor não faz, faço eu. E agora o Senhor estava revelando uma coisa diferente para ele. Moisés, eu ouvi o clamor. Eu conheço o sofrimento. E agora eu desci para livrá-lo. Moisés, chegou a hora de responder o clamor. É interessante que, se você compara esse texto com o livro de Gênesis, onde tem uma profecia dada a Abraão, que vai dizer que aquele povo vai ficar servindo o Egito 400 anos. Há coisas que não acontecem imediatamente na nossa vida. Você já orou por alguma razão e você está orando muito tempo? E às vezes a gente pensa assim, não é? Senhor, bateu no telhado a oração? Como é que é? Mas é que às vezes a gente não consegue ver na perspectiva do Todo-Poderoso. Na perspectiva do Todo-Poderoso não está apenas a minha vida, as minhas circunstâncias, a minha ótica, mas tem um plano eterno que está correndo aqui. E a minha vida, a minha história, as minhas lutas estão no meio desse contexto do plano eterno. E o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, agora eu vou te levar para enxergar o meu propósito eterno. Às vezes, como líderes, como pessoas, como servos de Deus, a gente não sobe o nível para entender os propósitos eternos de Deus. Porque quando eu entendo o propósito eterno de Deus, eu sou capaz de orar como Paulo. Quando ele estava diante do seu martírio, ele diz assim: olha, para mim, o viver é Cristo, e a morte é o meu lucro. Se o Senhor quiser me poupar para que eu continue a sua obra, e isso estiver nesse plano eterno, eu estou aqui. Mas se não, eu vou seguir, porque eu tenho algo melhor que Ele preparou para mim.
Nós, como líderes, às vezes precisamos subir para um nível do plano eterno de Deus, para enxergar a glória de Deus, os projetos de Deus. E aí a gente vai entrar numa dimensão nova, a dimensão de que Deus não faz nada, como está na Bíblia, sem revelar aos seus servos, os profetas. E é por isso que ele já tinha falado a Abraão o que ele ia fazer em toda essa história. Deus está agindo, Ele não está parado. Ao contrário, Ele está fazendo coisas tremendas. E quando Ele está dizendo agora para Moisés, vou descer para livrar o meu povo, Ele vai dizer logo depois, agindo eu, quem impedirá? E aí a gente vai aprender a caminhar nesse tempo da vida debaixo da graça do Senhor, até que Ele nos leve. E sabe, termina essa história toda, e eu concluo aqui, com o Senhor chamando Moisés. Vá, pois, agora, e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eu queria concluir essa mensagem desafiando você. Olha só. Vá, pois, quando? Quando que está aí? Qual é o tempo lá? Vá, pois, o que está no texto bíblico? Não ouvi. Vai, pois? Agora. Agora. Porque eu estou indo na tua frente. E uma das coisas que a gente vai aprender é que, se eu não for, Deus vai levantar outro. Mas eu perdi a bênção. Porque a obra de Deus não vai ser detida. Mas eu perdi a bênção. E sabe, Moisés quase perdeu a bênção. Se você continuar lendo o texto de Êxodo, ele vai começar a discutir com o Senhor. Senhor, manda outro, faz isso, faz aquilo. Aí o Senhor fica com ira dele. Vai agora. Você não entendeu? Eu tenho um projeto para a tua vida. Nós vamos começar esse ano, essa igreja está começando, a nossa igreja também está começando, as células estão voltando. E eu vou dizer para você, tem um povo faminto de Deus nas ruas dessa cidade. Tem um povo carente da graça. Tem um povo que perdeu a esperança na política, que perdeu a esperança no judiciário, no parlamentarismo, em qualquer outra coisa. Perdeu a esperança até na ciência, porque tem cientista de um lado e do outro, cada um fala uma coisa, ninguém sabe o que é verdade. Mas eles estão carentes de uma nova esperança, que só Jesus pode dar. Jesus está ouvindo o clamor desse povo, que está lá desesperado, que não sabe o que fazer, que não sabe para onde ir, que não sabe como decidir a vida, que não sabe como planejar. E aí o Espírito de Deus está dizendo, vá agora, vai agora, vai agora, vai agora, porque eu estou indo na sua frente para fazer algo extraordinário. Fica de pé para a gente orar e eu vou depois passar a palavra aos irmãos aqui para conduzirem. E aí, você vai? 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 Eu não estou ouvindo, não. Vai ou não vai? Amém. Aí, vai. Tá? Vamos multiplicar essas células. Amém? Multiplicar. Multiplicar. Porque vai crescer tanto que não cabe. Tem que multiplicar. Vamos treinar mais líderes, em nome de Jesus. Vamos treinar mais discipuladores, em nome de Jesus. Vamos abrir mais casas. Vamos abrir mais janelinhas. Não importa. Porque o Senhor está indo na frente de vocês. Senhor Jesus, eu quero oferecer esse teu povo na tua mão. E pedir, unge poderosamente. Ajuda a tirar as sandálias que precisam ser tiradas. Mas coloca poder, graça, unção, misericórdia, força na vida desses teus filhos. E que eles vejam a glória do Senhor na transformação de muitas pessoas. Começa na casa deles, Senhor. Tem gente na família que ainda não se converteu.
E eu sei que é alvo de oração. Senhor, alegra esse povo, que toda essa casa seja transformada pelo poder de Jesus. Tem gente que precisa de libertação, Senhor, liberta. Tem gente que tem que ser arrancada de onde está atrás. Ó Pai, se o maior poder bélico do mundo de então caiu aos seus pés, quem é que pode ficar de pé diante do Senhor? Então faz essa obra, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.